Um estudo realizado em 2014 pela Secretaria do Estado da Saúde revelou que 77% das jovens em São Paulo apresentam propensão a desenvolver algum tipo de distúrbio alimentar. De uns anos para cá, os transtornos da alimentação, como anorexia nervosa, bulimia e transtorno de compulsão alimentar, têm recebido cada vez mais atenção da sociedade, devido às dificuldades para identificar e tratar esses tipos de doenças. Para conversar sobre esse assunto, o Papo.com convidou a psicóloga Luciana Paiva, que é sócia e proprietária da clínica Espaço Presente, pós-graduada em neuropsicologia e especialista em tratamento de diversos tipos de transtornos. Bom dia, Luciana. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia. Para começar, muitas pessoas não entendem o que são esses tipos de transtornos alimentares. Você pode explicar um pouco pra gente? Sim. Bom, quando a gente fala em transtorno, a relação que a pessoa tem com a alimentação e também com a sua imagem corporal tem uma certa distorção. E essa distorção vai ter impacto suficiente para causar prejuízo, seja na vida laboral, seja na vida social, na maneira com que ela se relaciona com outras pessoas, por passar muito tempo pensando ou na alimentação, ou como vai se alimentar, ou ela tem uma aversão à sua imagem corporal de maneira tão significativa que ela não consegue desempenhar tarefas básicas, então acontece um prejuízo global. Muitas vezes essa pessoa acaba perdendo o emprego, relações e uma série de prejuízos ocorrem em decorrência do distúrbio alimentar. E é normal acontecer essa confusão entre os tipos de transtornos alimentares, né? Sim. Qual é a diferença da anorexia, a bulimia e a própria compulsão mesmo, né? Bom, na verdade, nós temos 6 tipos principais de transtorno. Os transtornos que você citou são os transtornos mais comuns, mas nós temos outros tipos de transtorno, que é o transtorno que se chama pica, que é um transtorno onde o indivíduo ele se alimenta de substâncias que não são comestíveis, cabelo, esponja, tijolo. A gente tem o transtorno alimentar de ruminação, que são as pessoas que ruminam a própria alimentação, então a comida está no estômago, ela traz de volta à boca e fica ruminando por até um mês ou mais. A gente tem o transtorno de evitação, que ele também é confundido com a anorexia. A pessoa, ela associa a alimentação a uma experiência ruim, desprazerosa, ela não gosta de cheiro, textura dos alimentos, então essa alimentação ela fica muito restritiva. E isso não acontece porque a pessoa quer perder peso. Esse perfil que você traçou, ele tem muito a ver, os 3 casos têm a ver com a compulsão. A pessoa, ela associa o seu sucesso ao fato de conseguir manter uma dieta. Só que ela faz uma dieta muito restritiva, uma dieta difícil de se seguir. Então, quando ela não consegue, ela tem um insucesso, ela julga tudo em termos de tudo ou nada. Se eu comi essa bolacha, posso comer o pacote inteiro que já está tudo perdido. Quando a pessoa desenvolve um transtorno da bulimia, ela tem a compulsão e depois ela vai buscar estratégias compensatórias. Então, ela vai tomar purgante, laxante ou vai fazer exercício em excesso, induzir o vômito, né, que é o mais comum, e essa pessoa geralmente ela não tem alteração no ganho de peso. Já na anorexia, ela coloca esse padrão muito alto, só que ela consegue manter uma dieta muito rígida, muito restritiva, e ela associa isso à taxa de sucesso. Ela julga o fato dela não comer como ela ser uma pessoa obstinada, ela coloca fatores da personalidade dela associado à alimentação. No caso da compulsão, o indivíduo ele entra nesse processo de colocar uma dieta restritiva, só que ele não consegue cumprir. Como ele tem esse padrão de tudo ou nada, come uma bolacha, posso comer 6 pacotes, ele come, no outro dia ele começa uma dieta restritiva de novo, tem uma taxa de insucesso de novo, então fica um ciclo. E esse indivíduo ele tem ganho de peso. Então, na anorexia, ele tem um peso corporal muito reduzido. Na bulimia, geralmente, ele estabiliza porque ele tem a compulsão e ele utiliza de estratégias compensatórias. E na compulsão, ele não tem estratégias compensatórias, então tem um ganho de peso muito grande. É que as pessoas acham também que
só quem é magro que tenha os distúrbios, O né? transtorno O alimentar. transtorno. Muito pelo contrário, né? A gente tem todos os perfis. A gente tem o obeso, que por conta dessa compulsão, ele vai ganhando ele vai tendo um aumento de peso exponencial, porque é um ciclo sem fim. Ele tem uma autovalorização muito baixa, ele associa isso com a autoestima. Se eu comi 6 pacotes, eu não valho nada, tá tudo perdido. Então ele permite que ele coma 6 pacotes no dia seguinte. E é característico de compulsão porque ele come até passar mal, até se sentir desconfortável. E isso por muitas vezes não conseguir lidar com a ansiedade. Então, está muito ligado aí com as questões de ansiedade, gerenciamento das emoções. E para diagnosticar esse tipo de doença, como é feito, assim, para Então, os psicólogos é muito mesmo? importante ir num profissional. Se você for ler o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Diagnósticos, você pode se identificar com uma série de sintomas, porque o que diferencia o transtorno é a intensidade e o prejuízo que isso tem na sua vida. Então, o psicólogo, ele tem alguns critérios diagnósticos a seguir para enquadrar você dentro de um transtorno, ou se você tem ali um início de um distúrbio, se isso pode incorrer num transtorno depois. E o papel da família no tratamento é importante? Fundamental. Quando a gente fala em transtorno, não só transtorno alimentar, isso tem muito a ver com controle de pensamento e gestão da emoção. Tem a ver com as crenças que você estabeleceu sobre si próprio ao longo da sua vida. Tem a ver com autoestima, tem a ver com o apoio dos familiares. A comida, ela tem uma relação muito forte com a emoção. Desde que a gente é pequeno, quando a gente faz aniversário, como que a gente comemora? Comida. Quando você gosta de alguém, ela chega na sua casa, o que que você oferece? Comida. Quando você nem gosta de uma pessoa, nem água você oferece, certo? Além disso, também tem a questão do padrão, né? Sim. E hoje em dia as pessoas estão cada vez mais antenadas no mundo digital, né? E isso também piora essa situação. No próximo bloco, conversaremos com a Luciana sobre o culto ao corpo das redes sociais. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. E voltamos com o Papo.com. Hoje estamos falando sobre transtornos alimentares. Estamos com a psicóloga Luciana Paiva, que vai falar sobre como as redes sociais podem ou não influenciar no culto ao corpo perfeito. Luciana, a gente vê muito essa cultura ao corpo perfeito nas redes sociais, muitas meninas, né, cultuando a cultura fitness, etc. Como que isso influencia as jovens atualmente? Eu acho que essa não é uma questão somente contemporânea. Na verdade, a indústria da moda tem um peso muito significativo, muito antes de existirem as redes sociais. Na década de 90, a gente teve casos de algumas modelos que chegaram aí a óbito por conta de que as marcas exigiam que essas modelos tivessem um padrão irrealístico. Então, eu acho que hoje em dia alguns países regulamentaram essa situação, então a gente já caminha no sentido oposto. Claro que as redes sociais ela têm um impacto, mas isso não se deve só ao indivíduo ir lá e assistir a rede social, porque os transtornos têm um fundo biopsicossocial. Ele tem a ver com autoestima e com crença que você estabeleceu por toda a sua vida. Então você já tem uma tendência e aquilo pode te dar mais força para você desencadear um distúrbio. Mas não é todo mundo que acompanha uma blogueira ou alguém que pratica um treino fitness que vai desenvolver um transtorno, um distúrbio. Como vimos, os distúrbios são bem comuns entre as jovens. A nossa equipe de reportagem foi às ruas para saber um pouco mais sobre o assunto. Distúrbio alimentar é a alteração de qualquer comportamento na alimentação que cause algum prejuízo à saúde de uma pessoa.
Os primeiros estudos a respeito do assunto datam 1964, mas na época eram conhecidos como doenças ligadas à histeria. Os distúrbios não afetam somente a saúde do paciente, mas também possuem uma forte ligação na vida social, pessoal, profissional e familiar. Eu comecei porque assim, eu entrei meio que numas paranoias de que eu queria fazer dieta e tal, e no começo eu até segui de um jeito saudável, procurei uma nutricionista, e só que eu fiquei muito presa nisso, assim, eu emagreci bastante e tal, só que até então era saudável. E um dia eu cheguei pra minha mãe e eu falei, tipo, eu tô me sentindo muito mal e eu acho que eu quero fazer terapia. Segundo um estudo desenvolvido pelos profissionais da Casa do Adolescente, envolvendo 150 pacientes de 10 a 24 anos, apontou que 85% acreditam que existe padrão de beleza imposto pela sociedade. 46% afirmam que mulheres magras são mais felizes e 55% queriam simplesmente acordar magras. Luciana, quais são as maiores queixas das pacientes que você atende? A gente tem uma fala muito comum. Queria ser normal. Queria pensar igual fulano. Eu queria não pensar tanto em alimentação. Desde a compulsão, desde a anorexia ou um transtorno mais grave como o pica, a pessoa ela entende que ela tem uma distorção de pensamentos e uma autovalorização nas questões alimentares. Então, tem a ver, são pessoas muito exigentes, geralmente, consigo própria. Ela tem um padrão muito alto de ser alcançado. E como é muito alto, existe essa quebra, então, esse ciclo. Você criou um canal no YouTube, né, para falar sobre esses assuntos. Como surgiu a ideia? Na verdade, esse canal fala de transtornos de maneira geral e isso tem muito a ver com a dificuldade das pessoas se manterem aqui no presente. A ansiedade nos traz que o futuro ele é muito importante e a gente fica vislumbrando o futuro o tempo inteiro. E que o passado é um canto gostoso, as pessoas falam, nossa, eu adoraria ser criança novamente. E não entende que às vezes ser criança também não é fácil, cada fase da vida tem suas dificuldades. Então, a dificuldade em se manter no presente, em controlar pensamento, em viver o tédio é berço de criatividade, a gente precisa aprender a viver o tédio. Mas os dias atuais têm essa cobrança e cada um vai desenvolvendo um distúrbio por um viés diferente, mas tudo tem a ver com falta de gestão da emoção e controle de pensamentos. No primeiro bloco, a gente conversou sobre a relação da comida com o afeto, né? Queria que você explicasse mais um pouco pra gente sobre essa situação que até você menciona em um vídeo seu no YouTube, né? Exatamente. Na verdade, a anorexia, além da distorção corporal, além do peso da sociedade em que essas mulheres se tornem magras, se a gente for por um viés mais psicanalítico da coisa, a pessoa ela emparelha as emoções com a alimentação. Então, muitas vezes esse indivíduo, ele está num sofrimento emocional tão grande que ele literalmente está buscando uma maneira de sumir. Então, são pessoas que chegam a 32, 30 quilos, e mesmo num contexto hospitalar em que a gente fala, olha, você vai para a sonda, se você não se alimentar, você vai para a sonda. Elas têm muita dificuldade de comer, elas têm muita dificuldade em receber afeto. É uma maneira de falar, não, eu não quero o afeto de vocês, eu quero desaparecer literalmente. Então é por isso a importância do tratamento psicológico. E o que pode ser feito para evitar que esses transtornos se perpetuem, né? Ainda mais na sociedade que a gente vive, né? As meninas estão sempre sendo bombardeadas com essas questões. O que pode ser feito? Qual é... Primeiro é ter autoconsciência, isso é muito importante. Ter parâmetros também. Nós não somos uma ilha, um navio e o nosso pensamento muitas vezes é cruel com a gente. A gente fala coisas pra gente que a gente não falaria para o inimigo. A gente tem padrões que são elevadíssimos. Conversar, trocar ideias, buscar ajuda de profissional, se auto-perceber, entender que às vezes o pensamento mente para você, confrontar seus próprios pensamentos é fundamental
para você evitar o desenvolvimento de qualquer tipo de transtorno. Não seja tão cruel consigo próprio, seja gentil, se fale coisas boas, seja positivo, seja grato com as suas conquistas. Essas pessoas que estabelecem padrões de dieta muito altos, elas sempre percebem um insucesso, mas as coisas que elas fazem de positivo, elas simplesmente não enxergam. Então, é muito importante a autopercepção, o conhecimento e gestão da emoção. Luciana, foi um prazer receber você aqui hoje para conversar um pouco com a gente. Obrigada pela conversa. O prazer foi meu, precisando. Obrigada. Estamos chegando ao fim de mais um Papo.com. Agradeço a você, telespectador, que acompanhou o nosso programa. Até mais.